terceira e quarta geração, e de repente o gato preto passou, o vulto passou, alguém está escondido no quarto, alguém me viu. E aí tem uns crentes que a gente sabe que tem medo, né, irmão? Ele dorme com a luz acesa, ele joga o cobertor, ele se encolhe, dorme do lado de alguém. Para com isso, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus quebrou tudo quanto é tipo de maldição, da primeira, da segunda, da terceira e da quarta geração. Então, se o teu pai pecou lá, se teu avô pecou lá, isso não é consequência humana da natureza propriamente dita, mas é uma consequência da queda do pecado de Adão. Então, guarde isso no seu coração. O que é pecado? James? De Yuri, o que é pecado? Pronto, alguém tem outra definição que não seja essa? Lado direito aqui, alguém tem outra definição que não seja essa? Lado esquerdo aqui, alguém tem outra definição que não seja essa? Luan. Persistir no erro que Deus te tirou. Pronto, em uma linguagem franca. Mais alguém, meu querido? Paz. Todo ato que desagrada a Deus. Mais alguém aqui nessa manhã? Rebelião. Mais alguém aqui nessa manhã? Desobediência. Mais alguém? Vamos aproveitar, irmão, que aqui a escola bíblica é bem dinâmica. Mais alguém? Pare para entender. Olha o bolo da coisa. Se a gente bater no liquidificador, a palavra final é a única e a mesma. Você não pode falhar contra Deus. Na cerca da rebelião, da desobediência, não obediência à sua palavra, errar o alvo, não tomar a direção, rumos e diferentes coisas. Existe uma expressão bíblica, pastor Eliel, que eu acho interessante, que diz assim: há caminhos que para o homem parecem caminhos perfeitos, mas no final são caminhos de morte. Existem alguns amigos nossos, tanto meu e seu, que você sabe que de vez em quando as pessoas tomam um atalho, né? E aí você diz assim: não, rapaz, a direção certa é essa. O cara diz: não, o caminho mais curto é esse aqui. E na questão de tomar o atalho, eu sempre permito Deus dar a graça para eu falar isso, que Deus sempre dá corda. Aí Deus está dizendo assim: olha, se você for por esse caminho, você vai errar o alvo. Mas se você for por esse, você vai acertar. E o cara disse: não, não vou por esse caminho não, eu vou pelo meu atalho, que eu acho que é mais interessante. Aí Deus pega, dá corda para ele, para ver até onde ele vai. No final, o que é que Deus faz? Deus pega ele e dá a puxadinha para ele entender que o homem não é esse homem todo, que a mulher não é essa mulher toda, que você não pode brincar com o pecado, você não pode cutucar a onça com a vara curta, você não pode fazer o seu desejo aflorar, a sua velha natureza não pode aparecer. Aí Deus disse para mim: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, eu levantei um profeta, e o profeta disse que não é para você ir por esse caminho. Deixa o profeta lá. Eu levantei um cachorro, dei uma latida, e esse cachorro disse: olha, não passe por essa rua, que essa rua você vai se dar mal. Levantei um pássaro, você perdeu a visão, e aí tomou o rumo e a direção errada. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: se por esse caminho você for, vai dar tudo? Vai dar tudo? Para quem está acordado, vai dar tudo? Mas se você for por outro caminho, desta corda que eu lhe dei, eu vou permitir você tropeçar, e quando você tropeçar, eu dou mais um nó e lhe pago para dentro da minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. E dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai dizer para mim e para você: já que você, a partir de agora, tirou a venda dos seus olhos e está enxergando o seu alvo, que é o céu, abra mão daquilo que é rebeldia, daquilo que é promiscuidade, daquilo que a sua alma aflora, porque a partir de agora você não vive debaixo da lei, mas vive debaixo da graça. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: qual a diferença de lei e graça? Pergunte aí para o outro: qual é a diferença de lei e graça? Alguém aqui já ouviu falar na lei do tabelionato? Alguém aqui já ouviu falar nisso? Lei do tabelionato? Em outra palavra, na lei do tabelião? Não? Alguém aqui já viu essa expressão, olho por olho? Então pronto, essa é a lei do tabelião. Olho por olho e pise no meu calo que eu vou fazer o quê? Vamos lá, pise no meu calo que eu vou fazer o quê? Ou pisar no seu, não é isso? Me dê um cascudo que eu vou fazer o quê? Eu vou lhe dar uma porretada, irmão. É a lei do tabelionato. Aqui se faz, aqui se paga. Em outras palavras, Paulo estava chegando para a igreja e dizendo assim: olha, eu preciso dar um conselho a vocês.
Isso aqui não é uma questão de perfeição. Se o homem perfeito que está aqui no meio de vocês e não tropeça na lei, não deveria estar na terra. Esse homem era para estar no céu. Então, em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim, ó, mais cedo ou mais tarde você vai errar o alvo. Naquilo que você pensa, naquilo que você imagina, a gente peca por olhar, por falar, por obra, gestos, atos e ação. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, a lei, mais cedo ou mais tarde, vai lhe condenar, mas a graça vai lhe absorver. Pela lei você está preso pela questão do jugo do pecado e pela questão de estar aprisionado pelo próprio pecado, mas pela graça ela vai abrir a vertente, tirar a sua cortina, lhe dar uma legalidade para você enxergar que a vida do homem não é mais concernente segundo o desejo da sua alma, mas segundo a transformação e regeneração do Espírito de Deus. Quando você lê Romanos capítulo de número 8, Paulo está dando uma conotação, uma direção mais ou menos dessa forma. Quem vivia na carne, não viva mais na carne, mas agora você vai viver na espiritualidade, na direção do próprio Espírito de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, você não está só, há um condutor, há um amigo, e este condutor vai dizer para você que a direção certa é essa. E eu sempre digo isso, posso até falhar no que eu vou lhe falar aqui agora. A gente só erra se a gente quiser. Porque Deus fala através da sua palavra, através do culto, através da natureza. Deus tem os seus meios e métodos de falar para mim e para você que se você só vai errar o alvo se você quiser. Vou dar um exemplo para você. Ó, Sansão está lá na terra dele. Tinha mulher bonita na terra de Sansão, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tinha. Aí de repente, Sansão diz assim, rapaz, não quero nenhuma gatinha daqui não, eu vou ali na terrinha de Tiná, deve ter umas gatinhas melhor, né? Chegando lá, ele encontra quem? Ele encontra a Dalila, né? Fosse no dia de hoje, ele encontra a Piriguete Gospel. Então, ele encontrou a Piriguete Gospel lá, que foi o que aconteceu? Ele se encantou pela Piriguete Gospel e, antes disso, ele teve um alerta. E qual foi o alerta? Tome cuidado com isso aí. Não vá, porque o laço está armado e o passarinheiro pode te pegar. Mas eu também vou lhe dar um conselho, não tire a sua barba, nem o seu bigode, nem corte seu cabelo, porque você é nazireu. Não pegue no morto, não tome bebida forte e não entre no meio da prostituição. Teve um aviso, sim ou não? Então, aqui pare para entender comigo. A gente só erra o alvo se a gente... Vamos lá, a gente só erra o alvo se a gente... Pergunte ao seu irmão aí, qual é a sua direção certa? Pergunte para ele qual é a sua motivação certa. Porque se eu tenho um objetivo e se eu tenho um alvo, a tendência é que o meu circuito seja policiado. Olha só, José está aqui, tranquilo, com tudo na mão, e ele tinha consciência, ó, Potifar me deu legalidade a tudo, eu tenho direito a tudo, menos a mulher de... Aí a Bíblia diz que a mulher fez uma de sabidinha, né? Como é a sabidinha? Pegou todos os seus empregados e disse assim, hoje você vai trabalhar na terra do meu senhor, lá em Pituaçu. Hoje você vai trabalhar na terra do meu senhor, aonde? Lá na Pituba. Então você vai trabalhar hoje, não, lá na Ribeira, ó, Paripe. Aí jogou todo mundo para longe, ficou ela e quem? José. Ele tinha toda a legalidade para errar o alvo e falhar. Foi o que ele fez? Não, eu vou partir a mil, porque se eu ficar, eu vou pecar contra o Senhor. O que às vezes me deixa um pouco, desculpa a expressão que é um pouco pesada, chateado, é porque algumas pessoas, ela cutuca tanto o pecado, que mais cedo ou mais tarde, irmãos, o pecado prepara uma pata que não tem mais tamanho e nos pega. Tem gente que brinca com a prostituição, tem gente que brinca com as drogas, tem gente que brinca com a bebice, tem gente que brinca com tanta coisa, e brincar mais cedo ou mais tarde vai transgredir a lei de Deus, e a consequência de tudo isso é que a gente nunca consiga prosperar. Aí o autor da lição, que ele pega aquele relato todo de Paulo para a igreja, estava dizendo mais ou menos assim, ó, você que é tirado a perfeito, você que é o santarrão, que está debaixo da lei, guardando o Torá sagrado, uma coisa eu vou lhe dizer, pela própria lei que você guarda e pela santidade que você mais cedo ou mais tarde acha que tem, eu vou simplesmente botar você na balança para ver se você é essa Coca-Cola toda do deserto. E a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a gente é pego em algumas coisas que a gente fala. Não, aquele rapaz, aquele cara é mentiroso.
Quando menos espera, alguém no meio da mentira. Rapaz, aquela irmã é fofoqueira. Quando menos espera, ela na fofoca. Rapaz, que cara atrapalhado. Quando menos espera, atrapalhado. Paulo está dando aqui uma ênfase para mim, e a lição está dizendo para mim e para você, que você não deve, de hipótese alguma, errar o alvo e nem sequer transgredir a lei de Deus. E aí vem um antídoto em relação a tudo isso. Diga comigo, a palavra de Deus. Aí faça uma pergunta para o seu irmão. Está lendo a Bíblia, rapaz? Faça uma pergunta para a sua irmã. Está lendo a Bíblia, meu irmão? Não, pergunte com fé. Está lendo a Bíblia? Porque quem lê a Bíblia, pastora Carla, ele examina, ele lê, ele mergulha, ele analisa, ele pré-escuta, ele entra na ciência, ele entende, e tudo aquilo que ele assimila vai se tornar como um bloqueio. Você vai receber a pancada de quina e ela vai voltar. E a gente usa a própria palavra de Deus. Lembra quando Satanás chamou o Senhor e disse assim: tu não é o filho de Deus? É simples, essas pedras que estão aí, pelo seu poder você pode transformá-la em pães. Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites. Aí Jesus disse: olha, nem só de pão vive, mas de toda palavra que procede da boca do Deus. Mas o melhor de tudo é quando o Senhor diz assim: está escrito, Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3 e 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Botando no pacote tudo isso, a gente vem aqui para corrupção total. Pare para imaginar comigo. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. A gente nunca teve uma geração tão doida e tão varrida como essa, de pessoas, Yuri, com 100% de espiritualidade e conhecimento, e pessoas com 100% de conhecimento e heresia. Batendo isso no liquidificador, vira um embate terrível. Aquilo que a gente pensa que é absoluto, pode ser relativo. A gente que pensa que é relativo, pode ser absoluto. Mas a maior questão de entendermos se é relativo ou absoluto, quando nós lemos a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, olha: examinai das Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Jesus está dizendo assim, ó, se você lê, mergulha, conhece, mas cedo ou mais tarde não vai ser enganado. Deturpação, moral, espiritual e principalmente a questão da corrupção mental. Uma certa vez eu fui em um determinado encontro em uma igreja e pegaram um papel assim branco e disse assim: olha, escreva todos os seus pecados, e os seus pecados que estão aí escritos vai ser lançado dentro de uma fogueira, e a partir de agora os seus pecados estão purificados. E todo mundo escreveu, e eu fiquei com o papel e a caneta na mão. E um dos líderes me chamou e disse assim: coloca aí, varão, porque todo homem tem pecado. Eu disse: inclusive o senhor, que o senhor não escreveu. Aí ele olhou para mim e disse: não, mas aqui nós somos as pessoas que estamos dando a vocês a oportunidade da purificação do pecado. Aí eu disse: então o senhor deve ter rasgado 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 9, que diz que se confessarmos o nosso pecado, Ele, não é o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí, de repente, passou-se isso aí, me levaram para uma salinha, ora por ele. Eu disse: vocês vão orar de manhã, vão orar de tarde, vão orar de noite, mas a intenção de orar foi para ver se eu estava endemoniado, para ver se caía endemoniado. E aí, de repente, me trouxeram de novo, e aí a segunda oportunidade foi essa: a partir de agora, vocês se colocam de joelho, que eu quero colocar as mãos sobre vocês, vocês receberão uma nova unção. Eu e alguns irmãos ficaram de pé, e esse povo foi jogado assim para outra sala, e o questionamento foi esse: vocês não querem receber uma nova unção? Eu disse: não, porque a Bíblia diz em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 16, 17 e 18, que a unção que Deus me deu permanece em mim, não é necessário que ninguém me ensine outra. É a mesma coisa de você casar e casar de novo, é a mesma coisa de você ser consagrado, desconsagrar e consagrar de novo. Não estou entendendo. Se aqui o senhor não está entendendo, imagine, a gente também não está entendendo. Então eu não preciso dessa unção. E se o Senhor puder agora deixar a gente em paz, voltar de novo para a gente entender o que é que está acontecendo nesse movimento, porque até agora eu só vi a opressão nesse lugar. Então a gente para imaginar que o autor está dizendo assim: olha, se a sua mente não tiver estrutura para suportar algumas coisas, você
é abatido no meio do caminho. Se você hoje não tem conhecimento de um assunto, peça alguém que tenha conhecimento para lhe dar pelo menos um rumo e um norte. Agora, não se meta onde não é para se meter, porque mais cedo ou mais tarde, essa questão aqui, Yuri, que o autor fala sobre a corrupção total de uma forma geral, isso está tão entranhado no meio evangélico que você para imaginar comigo. Olha as loucuras que estão acontecendo. Tem heresia que o povo faz, que o povo acredita como se fosse a questão absoluta da palavra. Não é, irmãos. Olha, tudo aquilo que está emanando desse altar, e você sabe que é verdade, você assimila e guarda, porque Deus livre e guarde, o sangue de Jesus nos cubra. O dia que aparecer um doido desse aqui, ele vai ser repreendido, ele vai entender que o olho de seca-pimenta vai estar olhando para ele. Uma certa vez eu estava em uma igreja, o cara não tinha o que pregar, aí de repente resolveu bater na igreja, sentou-lhe a porrada. Aí eu olhei para o companheiro e disse assim: olha, ele entrou no jardim do Éden, se perdeu lá dentro, e para achar essa porta de saída vai dar trabalho. E no final, o que foi que ele fez? Aqui nesse altar tem alguém em pecado. Quando ele terminou, o pastor pegou o microfone e disse assim: irmão, já que Deus lhe revelou, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, então para que isso aconteça de uma forma tão espontânea, tão geral, e essa testificação pegue a igreja e pegue a gente, eu vou lhe devolver o microfone e você vai dizer quem é aquele que está em pecado no altar, para a gente botar ele agora em jejum, em oração, e em joelho, ele confessar o pecado dele, a gente perdoar ele entender de Deus que o pecado que ele cometeu pode ser perdoado, e a igreja ser sarada. Sabe o que foi que aconteceu? Ele disfarçou, pegou a Bíblia, botou debaixo do braço e partiu a 1.500 por hora. Aí na segunda-feira, o pastor teve que fazer o quê? Receber a unção de MacGyver, desativar a bomba que foi largada dentro da igreja. Por quê? Porque hoje, na questão tanto moral, na questão tanto mental e na questão posterior do dia a dia, nós estamos cercados de tudo isso. Então o autor da lição está dizendo assim: olha, nessa guerra você está no meio. Se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não tem conhecimento, você pode ser atingido mais cedo ou mais tarde. Olhe para o crente que está do lado e pergunte de novo: você está lendo a Bíblia, meu irmão? Pergunte para ele: você está lendo a Bíblia, meu irmão? 8h48, vou correr aqui. Vou correr aqui. Olha só, não só eu, mas como vocês deram uma definição do pecado de uma forma geral, mas biblicamente, pelo autor da lição, é a transgressão da lei de Deus. Meu conselho como amigo e como irmão em Cristo é que você esteja alerta e vigilante por tudo que possa acontecer nos nossos dias atuais. Eu vou lhe fazer uma pergunta e eu gostaria de ter, por favor, no mínimo, umas 2 ou 3 pessoas que possam me dar uma resposta, não só para mim, mas para vocês que estão aqui nessa manhã. Deixa eu te falar uma coisa: o que enfraquece a responsabilidade moral do pecador? Alguém pode me dizer isso? O que é que enfraquece a responsabilidade moral do pecador? Fiquem à vontade. O que é que enfraquece? A essência da sua natureza. Neutralizar o efeito dominador do pecado. Resumindo, ele é pecador, ele está doente congenitamente. Se ele não tomar antídoto, ele não vai ficar sarado. Então, cabe a ele, depois de ser conscientizado desse pecado, procurar uma solução, procurar um médico. O médico é Jesus e a receita é a palavra de Deus. Pronto. Amém? Amém. E quando a vacina não surte efeito? Quando a nossa consciência está tão cauterizada com a questão do pecado,
O grande perigo é nós não enxergarmos aquilo que é verdade. Pare para entender comigo. Quantas vezes, não só eu, mas como você, já chegou para alguém e disse assim: rapaz, caia na real, o que você está fazendo é errado. Ele sabe lá por dentro que o que ele está fazendo é errado, mas a consciência dele está tão cauterizada que aquilo que ele faz é como se fosse uma coisa normal. Tem crente que ele deixou de orar, ele reza: Senhor, me perdoe em nome de Jesus, perdoe os meus pecados, minha falha. Aí no outro dia, ele comete a mesma coisa: Senhor, em nome de Jesus, me perdoe. Senhor, ele está em uma constância daquilo ali, que ele não tem nenhuma novidade de vida. Então a questão da deturpação moral, da deturpação emocional, estrutural, daquilo que o pecado foi gerado de Adão e trouxe até nós, a gente precisa entender, e eu até falei com o meu irmão, que o grande perigo é que às vezes a aplicação da vacina não tem essa grande veracidade. Olha, vou falar nos dias atuais. Teve a vacina do Covid, aí todo mundo tomou, né? Teve gente que resolveu não tomar. Alguns entenderam que aquela vacina é um antídoto ou uma pequena barreira de proteção. É semelhante à pessoa entender que esse pecado original do homem, da queda de Adão, alcançou não só a mim, mas a você, mas que o grande antídoto, na realidade, é a palavra de Deus, através das Sagradas Escrituras, da regeneração do ser humano e, ao mesmo tempo, da conscientização do que você está errado e a confissão do seu pecado. O que, para entender comigo, olha só, o que enfraquece a responsabilidade moral do pecador? A mudança da ênfase do pecado original. Tem gente que diz assim: não, isso é uma consequência do dia a dia. Eu faço isso porque a minha natureza... Só que ele não tem conhecimento, irmão. Quando a pessoa não tem conhecimento, o que é que acontece? Ela vai fazer a prática daquilo que ele acha que é certo. Eu tomo cachaça mesmo porque eu gosto. Tem gente que diz assim: eu tomo só uma cervejinha porque é normal. Eu tomo só uma garrafinha por dia. Mas se você parar para imaginar, ele toma uma garrafinha por dia, 365 dias. Ele é cachaceiro, irmão. Para ele diz: não, eu não sou cachaceiro não, eu sou uma pessoa light, tranquila. Mas a gente sabe que a consequência daquilo que é praticado constantemente, mais cedo ou mais tarde vai ter uma consequência. E qual é a consequência? Vai ter uma cirrose da vida, pode morrer por um câncer. E essa pessoa, cotidianamente, ela vai semeando, é semelhante, não só a mim, a você. Quando você começa a semear o pecado, mais cedo ou mais tarde vai gerar uma semente, e a semente vai aflorar. A grande dificuldade e o perigo é quando a semente germina. E aí, meu irmão, vai cedo ou mais tarde vai dar fruto. E esse fruto não é digno de arrependimento. E o grande perigo de tudo isso é quando nós temos a nossa mente fechada, cauterizada, não queremos ouvir, não queremos entender e enxergar. Só que aí Paulo combate a igreja de que forma? Dizendo: a partir de agora, vocês não estão debaixo da lei, mas estão agora sobre a autoridade do domínio do Espírito de Deus. Aí nenhuma condenação há para quem está em Cristo, que não vive mais segundo as obras da carne e na lei, mas vive a dispensação da graça de Deus. Conselho final para mim e para você: leia a Escritura para não ser enganado, reconheça o seu pecado, dê ênfase à graça do Espírito, aprenda a ser mais humilde e entender que quem está debaixo de você ou do lado de você não é superior, porque Deus nivela todo mundo no mesmo patamar. Alguém tem alguma pergunta aqui nessa manhã? É o momento. A questão do cachorro, vira-lata e do pitbull. Eu vi o senhor com todo esforço possível, tentei entender a sua lógica e aceitá-la plenamente, porém fiquei com ponto de restrição. A gente lê vários livros evangélicos e pregações, dizendo assim, a gente lê história, por exemplo, a história de Daniel, que os leões ficaram sem alimento para que ele ficasse mais agressivo, porque está com muita fome. Aí, quando o senhor trouxe a ilustração, a comparação, de que o cachorro vira-lata, bem alimentado, ele fica mais forte, e o pitbull, sem comer, ele fica mais fraco, eu fiquei no meio do caminho. Me tira aí desse nó lógico aí, por favor. Pronto. Simples para a gente entender. Digamos que a minha velha natureza é mentirosa, pecaminosa, eu gosto de beber, fumar, fazer e acontecer. Aí eu me converto ao Senhor Jesus. Há uma regeneração de Deus em mim, e essa regeneração é feita pelo Espírito de Deus. Se eu sou sensível à voz de Deus, o meu corpo, alma e espírito é dominado por Deus.
Então, qual é a grande condução? Direita, esquerda, frente, para, retroceda ou avance. Quando Deus nos dá essa orientação e o patamar de entendermos a sua voz, aquela velha natureza começa a ser sepultada. Então, eu não mais alimento a velha natureza. Parei de beber, parei de fumar, parei de me prostituir. A minha vida, que era errada, começou a ter uma nova direção. Então, agora eu oro, busco, clamo, intercedo. Meu linguajar, meu falar, minhas atitudes, meu comportamento são mudados. Então, se eu alimento o lado espiritual, a tendência é que o lado espiritual esteja pleno e forte. Lembra do pedaço da carne? Digamos que o pedaço da carne lá é um culto daquele pentecostal que tem os mantos das derebas, a gente vai lá dar toda a terra para Jesus. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu libero o meu lado espiritual, a tendência é que eu avance em cima do bife com a intenção de comer com o maior gosto possível. Mas se eu não alimento isso e dou vazão à minha carne, aquele bife lá que era dos mantos da derebia se transforma em uma casa de prostíbulos, se transforma em um bar. Então a tendência, se eu alimento a velha natureza, é que tudo aquilo que um dia pratiquei, eu volte a praticar de uma forma tão plena. Vou dar um conselho, e a maioria das pessoas aqui já entenderam algumas coisas que acontecem no dia a dia. Quando a pessoa hoje se desvia, se afasta, parece que é uma coisa, desculpa a expressão da palavra que é pesada, parece que é uma coisa do Satanás. Primeira coisa que ela bota, uma tatuagem. Ela mete a tatuagem lá para quê? Para se revoltar, como se fosse uma questão de dizer assim, olha, a partir de agora quem manda na minha vida sou eu. Como Deus, ele de vez em quando passa ali na madeireira brota e pega aqueles pau d'arco, angelim, jacarandá, bassaranduba, Deus sabe onde bater. Então Deus começa a minar a base da estrutura para a gente um dia reconhecer a soberania dele. Quando a gente reconhece a soberania de Deus, a gente volta ao ponto de origem. Aí o perigo é, em que natureza eu vou alimentar? Porque se eu alimento a velha natureza, a tendência é que eu pratique coisas muito piores. O vira-lata é a velha natureza. E o pitbull, não, o pitbull é a velha natureza. O vira-lata alimentado é a nossa vida constante. Mas por que essa conotação? Pronto, por que essa conotação? Porque na linguagem de hoje é mais fácil a gente entender assim. Qual é o cachorro mais potente? É o pitbull ou vira-lata? Pitbull. Então, na lógica, se eu solto os dois, o pitbull vai sentar-lhe a porrada no vira-lata e o vira-lata vai morrer e vai pegar a carne. Então, por que eu falei assim? Para a gente entender em uma linguagem mais franca. Se eu alimento a velha natureza vai sobrepor. Se eu alimento a natureza espiritual em Deus, a natureza espiritual em Deus vai sobrepor. Então, a gente agora abre mão do vira-lata e abre mão do pitbull e entra nas duas naturezas, a de Cristo e a nossa natureza. O que vai prevalecer é a natureza de Cristo. Não, você tem que se abdicar. Não, abdicar da questão da natureza humana. Abdicar-se da natureza de Cristo nunca. Não, isso aí eu estou falando do vira-lata do pitbull. Pronto, já expliquei ao senhor aqui agora do vira-lata. Já expliquei. Pronto, só para o senhor entender aqui agora, mais fácil do que nunca. O senhor tem algum animal em casa? Não, tive, mas não entendo que animal, cachorro. Pronto, beleza. Mas, digamos aqui, se eu pegar aqui um pitbull e um bull terrier, na lógica humana, diz que a paridade é igual, né? Um é violento e o outro mais violento. Mas, na lógica, se você treinar o bull terrier, ele vai sentar-lhe a porrada no pitbull. É a mesma coisa. Se eu doutrino a minha carne, prevalece a minha carne. Se eu doutrino o espírito, prevalece o espírito. A questão aqui não é a questão daquilo que foi como conotação ou figura de linguagem. A questão é entender que essa velha natureza que o autor está dizendo aqui, ela precisa ser morta, para que a gente não erre o alvo e não use Privada daquilo que vai fortalecer. absoluto em relação a isso aí. Vamos lá. Agora, eu preciso ouvir dos irmãos para a gente partir para a segunda parte da lição. Tirando aqui o irmão, alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Você tinha falado sobre lei, então eu tenho uma dúvida, porque eu não entendo, na verdade, a conotação do que Paulo estava dizendo. Venha. Todo mundo está me ouvindo? Venha com a bomba. Capítulo 7, versículo 4, ele fala assim, assim, meus irmãos, também, vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, Bote aí, varão. Romanos 7,4. para que sejais doutos daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Aí a gente vem para o versículo 7 do mesmo capítulo. Que diríamos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Versículo 12. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Porque Paulo ele traz essas duas conotações. Para mim, eu entendi
Pronto, simples para a gente entender. Paulo foi instruído e orientado aos pés de Gamaliel. A lei naquela época prevalecia de uma forma praticamente 100%. Lembra da lei do tabelionato que eu lhe falei? Essa expressão da lei do tabelionato, ela regia em algumas partes da região onde Paulo estava. Quando Paulo ele foi instruído na intenção de que a perfeição da lei o conduziria ao céu, Paulo foi instruído de uma forma errada, entre aspas, com a motivação certa. Em outras palavras, Gamaliel está dizendo a ele assim: esse povo aí que apareceu com a nova religião é um povo que está transgredindo a lei. Então Paulo vai e grita: eu tive conhecimento da verdade pela questão da lei. Paulo estava dizendo assim: pelo aquilo que Gamaliel me ensinou, eu tive conhecimento da verdade, olho por olho e dente por dente. Aí vai para Atos capítulo de número 9. Ele prepara uma quadrilha, vai atrás da igreja e no meio do caminho, quem é que encontra ele? Jesus. Passou ali na madeireira brota, pegou jacarandá e maçaranduba e sentou-lhe a ripa, dizendo para ele: ei, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, duro é contra ti lutar contra a minha própria pessoa. Ali você para entender que Paulo está dizendo assim: olha, essa lei que foi determinada para mim, para eu parar a igreja como se fosse uma religião, foi dada para mim com perfeição. Então, com perfeição, ele tinha que entender o seguinte: aquilo que ele achava que era errado, ele tinha que parar. Aí Paulo vai e diz assim: para mim a lei era santa, favorável, inteligente, porque ela abrangia para mim aquilo que eu achava que era perfeito. Se você parar para analisar capítulo 8, 9, 10, 11 e 12 de Romanos, Paulo está dando uma instrução à igreja mais ou menos assim: já que a lei deu para mim, para você um norte e um horizonte, essa lei conduziu para mim de uma forma certa, entre aspas, errada, porque eu achava que a lei determinava para mim pelaquilo que eu batia, prendia e executava. Mas no caminho de Damasco, quando eu tive um encontro com o Senhor, eu percebo que a lei, que era perfeita, boa e santa, deu para mim uma nova direção, um novo horizonte. Então, entendendo para mim, Paulo vai ouvir de Deus, Ananias vai ouvir de Deus essa expressão: diga para ele que ele agora é para mim um vaso escolhido, e eu direi o quanto ele vai sentir na pele o que é ser crente de verdade. Então, capítulo aqui 7, Paulo está dando uma instrução assim: para mim, a lei que era perfeita em Gamaliel, pelo ensino e pelo conhecimento que eu tive, ele dizia: aprenda, acabe com a religião. Mas quando a graça de Deus entrou em mim, eu percebi que a lei não é perfeita. E outra, a lei não é somente para os judeus, mas simplesmente também para os judeus, para os gregos, bárbaro e cita. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: olha, já que esse povo judeu é tirado ao santarrão, aí Jesus, lá na frente, vai dar uma experiência a quem? Ao apóstolo. Dá uma visão de um vaso descendo, ele diz: não vou comer não, que isso é impuro. Aí o Senhor diz: para você é impuro, mas para mim é puro. A visão era concernente a pregar o evangelho a quem não tinha conhecimento dentro do judaísmo. Então, essa expressão aqui é na lei mosaica, a lei dos Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, nessa questão da lei, ele era perfeito, mas na questão da graça, ele tinha falha. Lá na frente, Paulo vai ter uma promoção no primeiro 11 anos do ministério. Paulo disse: de todos os pecadores, o principal sou eu. 22 anos de ministério, Paulo disse: de todos os homens que estão na terra, o mais indigno sou eu. 33 anos de ministério, Paulo disse assim: olha, agora eu pensei que alcancei alguma coisa, mas não alcancei. Vou abrir mão daquilo que eu tenho conhecimento, que é o conhecimento de Gamaliel, considero como esterco, por causa da excelência da glória de Deus. Mais alguma pergunta? Então vamos partir agora para a segunda parte da lição. E aqui é a parte da lição que foi na escola bíblica dominical da semana passada, que não teve por causa da Santa Ceia. Vamos abrir aí agora, por favor, irmãos, o perigo do ensino progressista. E aqui eu sei que tem muita pergunta, viu? O perigo do ensino progressista. Ficou alguma dúvida, meus queridos? Em nome de Jesus, ficou alguma dúvida? Perguntar de novo, ficou alguma dúvida? Não. O ensino do perigo progressista. Aí eu quero ler com vocês, por favor, já da introdução, e depois a gente pega aqui uma base de ensino. Introdução: nessa lição, quem está me ouvindo, diga amém? Nessa lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizando os valores morais e defendem a necessidade da ressignificar
ressignificação da fé cristã. Por consequente, seus ensinos progressistas ressaltam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nessa oportunidade, verificamos alguns de seus heréticos conceitos e meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Quem está com a revista Descaracterização do Cristianismo, a deteriorização moral, a expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo. É o período que nós estamos vivendo agora, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. A lista paulina é uma descrição da escala dos pecados na sociedade. Grave isso. E o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta extingue ou apaga a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Queridos, isso aqui, para mim, nesse tempo que nós estamos vivendo, tem sido uma bomba. A gente nunca foi tão bombardeado de todas as formas, principalmente pela internet, com algumas loucuras que acontecem no nosso meio. Acho que foi o Yuri, falou de um cara que recebeu a unção do pica-pau, subiu assim na pilastra e ficou dando a bicuda na pilastra, né? Pior do que essa foi uma que eu vi, a mulher com uma bacia, aquelas bacia não, panela gigante, e dizendo que ali ela recebeu de Deus a unção da panela, e profetizava para o povo dizendo que não iria faltar farinha na panela, né? Mas aí faltou o azeite na botija, né, irmão? Não adianta ter farinha na panela e não ter o azeite na botija. Recentemente, aqui sobre os ensinos de dons espirituais, nos últimos dias nós falamos sobre alguns movimentos, de um cidadão chamado Joma, de umas línguas estranhas loucas que acontecem no nosso meio. E o grande perigo é que as pessoas, irmãos, estão tão atreladas a essa questão do erro e as coisas que estão acontecendo nesse final de tempo, e eu acabei de lhe dizer, vou dizer de novo, como se fosse absoluto, e não é. O grande perigo é que a igreja perdeu o discernimento espiritual. Olha só, existem algumas publicações que dizem assim: é mais fácil você ir no culto do fogo do que ir no culto de doutrina. Eu me alegro em Deus que a escola bíblica está plena e daqui para melhor, irmãos. Porque é aqui que a gente tira a nossa dúvida, é aqui que a gente tem os embates mesmo. E assim, a verdade do que vos fala, nem dos nossos pastores, é absoluta. Absoluta é a palavra de Deus. Só que existe homens e mulheres que foram levantados por Deus para dar uma orientação a vocês. Quando a gente não recebe a orientação daqui, algumas igrejas aí faz mais ou menos assim, na linguagem de hoje. O cara está aí, não é nada, não é porteiro, tem um negócio da unção antiga da Assembleia, né? O cara vem primeiro para zelador, porteiro, aí obreiro, diácono, presbítero, e vai subindo o patamar, né? Só que a moda agora é assim: o cara está aí, não aceita o ensinamento real e verdadeiro, e ele mesmo aplica a unção da doutrina dele. De uma hora para outra ele recebe a unção de Satanás e divide a terça parte da igreja, irmão. Lá na frente ele abre a quitanda dele, e aquilo que ele achava que é certo, não é certo, é heresia. Então lá ele roda, pula, salta, ele entra no manto, ele profetiza, e o pior de tudo, nunca recebeu óleo, aí passa ali na quitanda, alguém larga o azeite de dendê nele, ele que nunca foi um obreiro, da noite para o dia, ele vai para o tabuleiro e se torna um bispo, querendo atacar o peão, o cavalo, e o tabuleiro vai por água abaixo. Paulo está dando aqui a instrução e dizendo para mim e para você, esse tempo aqui é um tempo de perigo. Aquilo que você pensa que é certo, se você não examinar esta palavra de Deus, você pode se dar mal. Quando a gente fala sobre algumas questões, principalmente de trocarmos a verdade de Deus absoluta pela heresia, o que me mais deixa chateado é quando você tem um líder, que você, entre aspas, pensa que aquele líder ali é gente boa,
e o líder vai abrir a palavra de Deus e deturpá-la, falando mentira como se fosse verdade. Então aquele cara lá que tem não sei quantos seguidores, que de repente um vídeo dele ele vai lá e dá um palavrão, aquele homem de Deus ali foi por água abaixo só pelo aquele palavrão que ele deu. Mas eu conheço pessoas que preferem ouvir ele falando do que o absoluto da palavra de Deus que se fala. Pare para imaginar as grandes lideranças que nós temos no nosso país. Se a grande liderança que nós temos no nosso país, se ela fosse unida, a nossa nação seria de uma forma totalmente diferente. Mas cada um defende a sua bandeira, cada um defende o seu patamar, cada um defende o seu ministério. Só que a lição está dando para mim, para você, dizendo assim, ó, nos últimos dias, vai ter homens amantes de si mesmo, buscando o seu bel prazer, a sua própria vontade. Lembra que muitas das vezes, quando alguns homens de Deus estão pregando aqui, que abre a palavra de Deus, ou então explana dizendo que a igreja está muito mais materialista e capitalista do que espiritualista, é porque algumas igrejas aí, o patamar dele, o crucial, é o ventre mesmo, é a grana, irmão. E qual é o grande perigo de tudo isso? De trazermos um monte de heresia para dentro da igreja, como se fosse uma forma de entretenimento para prender você e dar a você, na realidade, um pacote de biscoito quebrado e nunca você sentar para comer o pão quentinho do céu. Uma vez eu disse isso, mas vou dizer de novo. Quem não quer o pão de Deus quentinho, come o pão que o diabo amassou. E o grande perigo de tudo isso é entendermos que quando Deus diz para mim e para você, sente na mesa, porque eu vou preparar para você o banquete, é a gente se servir com veracidade, com coragem, com inteligência, daquilo que Deus deu para mim e para você. Paulo está dando um alerta, dizendo assim, olha, esse tempo aqui, o espírito de engano vai operar de uma forma tão absurda, e aí se encaixa o ditado popular, nem tudo que reluz. Uma certa vez eu estava em determinado lugar, alguém chegou para mim e disse assim, eis que assim diz o Senhor, essa enfermidade que você tem não é para a morte, mas eu, o Senhor, estou lhe curando aqui agora. E eu dentro de mim fiquei me perguntando ao Senhor Jesus, né? Não era nem casado, estava bem, corria de lá do final de linha da Ribeira, até ali onde tem aquele quartel da Marinha, terminal da França, voltava, fazia remo, não estava boxe ainda, minha esposa me conheceu correndo na parede, jogando capoeira, então assim, estava em uma plenitude em Deus, e uma plenitude física, porque ao mesmo tempo que eu lutava boxe, tinha que fazer exame para ver se estava tudo ok, e aquilo, Eliel, meteu, foi um totó mesmo na minha orelha, eu fiquei doido, irmão, fiquei doido, ia medir a pressão toda hora, ia para médico, não tinha nada, tomava remédio, e fiquei lelé, irmão, lelé, coisa de doido mesmo, porque o meu emocional foi bolido, e certa vez, o conselheiro Rogério de Oliveira, grande homem de Deus, chegou para mim e fez assim mesmo, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, fale, Rogério, você tem lido a Bíblia? Eu disse, tenho. Agora, você tem lido com inteligência? Eu disse, como é ler a Bíblia com inteligência? Ele disse, pronto, agora eu vou sentar com você para você entender o que é ler a Bíblia com inteligência. E o Rogério começou a me falar desse tempo que nós estamos vivendo há 24 anos atrás. Esse tempo que a gente está vivendo dos profetas doidos, dos corrupíos celestiais, dos movimentos da igreja, que muitos movimentos desses a gente só sabe que a igreja enche, mas não tem uma salvação, festa por cima de festa, uma pessoa não é curada, Jesus não levanta mais o paralítico. Então esta geração desse tempo aqui é a geração que eu tenho que ter o cuidado. Cuidado de quê? Que a verdade de Deus seja substituída pela heresia. Por favor, alguém aqui pode me dar um exemplo de heresia? Tudo aquilo que... Mas pode ser o exemplo do dia a dia. O cara correu ali, deu 2 Kung Fu e disse que foi Jesus. Pronto, lado esquerdo aqui, alguém pode me dar algum exemplo do dia a dia de uma heresia? Eliel. Yuri. Lado direito aqui, um exemplo do dia a dia de heresia. O uso da graça como atributo para pecar. Um pano de fundo, um cobertor. Tem um grande pregador que não citava uma questão de ética, e
A gente vai ver isso aqui mais na frente da lição. Mais alguém aqui do lado direito? Algum tipo, do dia a dia normal, como se fosse uma heresia? Cidade de refúgio. Quer mais? Dando poder a objetos, os amuletos dentro da igreja. Bom, irmãos? Frases de autoajuda. E quando Jesus, que não construiu casa na praia, e o pregador disse que ele construiu uma casa na praia e tem base bíblica para isso. Exemplo do dia a dia, mulheres do roupão, exemplo, a unção da lantijola. Pastor, unção da lantijola? Qual é a unção da lantijola? O cara acha que hoje tem que trazer o judaísmo para dentro da igreja, o kippah, o talit, se veste todo de lantijola, roda para lá, roda para cá, toca para lá, é tamborim para lá, tamborim para cá, e Bíblia que é bom? Nada. Conheço uma igreja, a pastora exigiu de uma senhora que tinha cabelo grande, bonito, ela até a sessão ela tinha que rapar a cabeça para ser libertada. Essa é a verdade. Pediu, Jodinho estava numa evento aqui de evangelista, e dentro do evento a gente estava com o pessoal passando, estava dando água em um folheto, né? Aí uma senhora passou e falou assim, moço, tinha uma dúvida, essa água é consagrada? Aí eu falei, a senhora quer água? Aí ela, não, eu quero saber se é consagrada. Eu falei, a água não é não, porque, mas a palavra de Deus é. Você quer receber a palavra? Então eu falava, agora, não, eu pensei que essa água era consagrada, aquela era universal, você não queria. Eu falei, meu Deus do céu. Aí conta o santo e ainda conta o milagre. Queridos, por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Primeiro, eu preciso provocar dentro de vocês uma dúvida e, ao mesmo tempo, uma resposta em relação à dúvida. Aquilo que alguém pode apresentar para você como fosse verdade, pode se tornar uma mentira. Ou alguma coisa concernente à mentira, que alguém pode dizer que é verdade. Existe alguém que disse assim, que uma mentira bem contada por o seu tempo, mais cedo ou mais tarde se tornará uma verdade. Então, pare para entender. Se o cabra está ali constantemente com aquela heresia, falando, mais cedo ou mais tarde, você vai entender que aquela heresia é algo absoluto dentro da palavra de Deus. Me prove aí, Cláudio. Simples, olha só. A Bíblia diz que um homem de Deus, ele vai em uma determinada cidade, que ele está lá estendendo as mãos e impondo sobre o povo o Espírito Santo. Na cidade, tinha um cidadão mágico. E esse cidadão mágico fez o seguinte, rapaz, eu escondo um coelho na cartola e puxo o coelho. Eu pego aqui 2 baralhos e tiro o ás. De 3 palitos eu somo com 2 e aparece com 1. Parece que ele passou ali na Napa e encontrou a equipe da latinha, né? Aquela forminha e o cara com a bolinha aqui, ó. E a bolinha, cadê a bolinha? Ele já botou a bolinha no bolso e está movimentando. Então, assim, o mágico, quando viu isso, disse assim, rapaz, o que eu faço é mentira, mas o que esse cara faz aqui é verdade. Então, é fácil. Quanto é que você quer para me dar isso aí? O texto vai dizer que o homem de Deus disse assim, aquilo que é absoluto não tem preço, o que Deus me deu é graça, é um favor que eu não merecia, mas você que tem raiz de amargura, fel, você que é uma pessoa que está querendo comprar, vou lhe dar uma coisa boa para você. Você não tem parte nesse negócio aí, não. Quando a gente fala sobre essa questão do que está acontecendo na igreja, a gente está falando de uma forma geral, irmãos. Recentemente não, já tem um tempinho, alguém mandou um vídeo para mim de um cara em São Paulo, batizando o pessoal no tobogã. O que é que acontecia, Yuri? Ele estava lá em cima, era o pastor. É sério, mano. Pode olhar pela internet. Ele estava lá em cima no tobogã. Foi o que aconteceu. Ele dizia, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa descia o tobogã e chegava lá embaixo. Tchá! Então, assim, aquilo que ele diz como absoluto, na realidade é mentira. Heresia. Heresia de primeira qualidade, irmão. E outra, qual é o grande perigo de tudo isso? Nós estarmos no meio. O autor da lição está dizendo para mim e para você que esse é o tempo que a igreja tem que estar mais alerta do que nunca.
Uma certa vez alguém convidou uma pessoa e disse assim, olha, a igreja que eu congrego é uma bênção, vamos lá, nós cantamos muitas das vezes o hino da harpa. E aí chegou lá e glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. De novo, glória, glória, aleluia. Aí o cara fez assim, você não está faltando nada não? Não, aqui a igreja é assim mesmo, o hino da harpa é uma bênção. O cara, se o nome de Jesus, quando o cara falou o nome de Jesus, os 3 caíram endemoniados. Na realidade era um centro, né, que praticava outras coisas, que não podia falar o nome de Jesus, mas aquele homem que foi convidado tinha a autoridade de Deus. E aquilo ali naquele momento foi manifesto que a mentira poderia ser uma verdade. Paulo está dizendo para mim e para você, e a lição aqui é bem recheada de tudo isso, para que a gente possa primeiro ter o objetivo naquilo que estamos aprendendo aqui nessa manhã, diga amém. Segundo, ter a nossa motivação de ler esta palavra e entender que aquilo que é verdade, é absoluta, diga amém. Segundo, terceira coisa, ter uma sugestão e um método para mim e para você, para que a gente combata todas essas coisas. Lembra que eu disse a vocês, examinai das escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna e ela que é de mim testificam. Se você lê Bíblia, não cai em contradição, não cai em mentira e consegue vencer a questão da heresia com a maior facilidade de todos os tempos. Terceira coisa que eu preciso dizer uma coisa a você, já que existe a deteriorização moral de uma forma como se fosse verdadeira e na realidade é falsa, o que falta em nós é entendermos que a doutrina da palavra de Deus, guarde isso, a doutrina da palavra de Deus é diferente da doutrina do homem. Uma certa época eu me converti e alguém me deu uma Bíblia de uma igreja, certo? Uma igreja aí, Doricanta Alabaia, tá? A igreja Doricanta Alabaia, no final dela, existia várias e várias regras doutrinárias, não bíblicas, mas do homem. Das tais era, você não pode ouvir rádio. Aí, ó que contradição, você não pode ouvir rádio, mas tinha uma rádio, e o líder da rádio falava na rádio. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Eu recebi uma Bíblia, tá bom? Essa Bíblia de uma certa igreja, não vou dizer o nome, mas a linguagem é Oricanta Alabaia. Né? Então, a igreja do Oricanta Alabaia, no final dela, tinha várias instruções. Nas instruções dizia, você não pode ouvir rádio. E o líder da igreja tinha uma rádio e participava do programa da rádio. Você não pode assistir televisão. E aí você chega na casa de um desses, ó a televisão. Você não pode fazer isso, e o cara fazia. Qual é o grande perigo de tudo isso, irmãos? Pregarmos o que nós não temos capacidade de vivermos. E o pior de tudo isso aqui é que essa deturpação está de uma forma tão absurda que a igreja, quando fala uma verdade, a igreja como a nossa, graças a Deus, que quer andar no parâmetro certo, é tida por muita gente aí como uma igreja errada. Porque a verdade absoluta da palavra de Deus, quando é pregada para nós, o nosso entendimento abre. E outra, eu acredito que a maioria dos que estão aqui não cai mais em contradição alguma. Por quê? Porque aquilo que está sendo instruído e ensinado está sendo assimilado por você e praticado lá fora. Recentemente, uma pessoa daqui, não vou citar o nome, disse para mim, rapaz, você não sabe da maior. O cabra me convidou para um culto das 3 horas, o culto terminou 10 da noite. Esse aí pregou o quê? Rapaz, pregar não vi muita coisa não, mas tinha um negócio de movimento, tapuf. Esse aí vai lá quando, varão? Disse, rapaz, nunca mais. Aí eu disse, por que, varão? Disse, não se lembra não, uma vez o senhor falou, o pastor falou sobre isso. Então, para mim, não dá. Então, já que o conhecimento entrou, a verdade entrou dentro de você, você só cai nessa questão da heresia, da contradição, se você, vamos lá, se você quiser. Aí eu faço de novo aquela grande pergunta para mim e para você. Qual é a diferença entre um culto do manto e um culto doutrinário? Vamos lá? Emoção e? E o outro? Confronto. Venha. Quem mais? É porque a gente tem que observar o que é esse culto do manto, né? A gente criou isso, a gente não... É uma expressão pentecostal, é um culto mais avivado. Pronto. Vou trocar aqui o culto do manto por um culto mais avivado.
Mas existe uma grande diferença em culto avivado, avivalista e emocionalista. Pronto, mas não é generalizando. Deixa eu só fazer a colocação aqui para a gente entender. Posso falar na linguagem mais franca, segunda palavra? Vamos lá. O culto doutrinário e o culto herético. Pronto. Qual é a diferença entre o culto herético e o culto doutrinário? Pronto. Confronto, distorce da palavra. O que mais? Pronto. Bom. O que mais? As músicas e a mensagem é conforme o desejo do coração do ser humano. Tira Jesus do foco, do centro. Bom, irmãos, nossa escola bíblica é participativa. Venha. Felipe. Venha. Eu vou chamar pelo nome. Luciano. Danilo. Para Danilo. Queridos, a gente precisa botar umas coisas em pauta aqui. Fale. Fugir da verdade. Pronto. E é enganado porque quer. O autor da lição está dizendo uma coisa aqui que eu acho para mim que é interessante. Olha só. Existe uma coisa aqui que chama-se teologia queer. O que é teologia queer? Permite pensar a ambiguidade, multiplicidade e a fluidez da identidade sexual, gênero, pensamento, cultura e conhecimento. Se você me perguntar o que é isso aqui, eu digo a você que eu não sei, porque é a primeira vez que eu li sobre isso aqui. Mas aí a gente vai fazer a pesquisa, né? E aqui eu te fiz essa pergunta: qual é a diferença do culto doutrinário e o culto herético? O culto doutrinário vai abrir o seu entendimento para que a verdade seja absoluta. O culto herético vai abrir o seu conhecimento para que a mentira seja absoluta. Vou lhe falar uma coisa aqui por experiência própria. Uma certa vez, um cidadão, nossa igreja onde eu congregava, era uma igreja batista tradicional. E ele chegou lá dizendo que algumas questões da Bíblia precisavam ser revistas. E isso tem uns 30 anos atrás. Ele era professor de teologia, tinha um vasto conhecimento, mais de 10 livros na época escritos, e ele disse assim: a nossa Bíblia precisa ser revista, pelo fator de ter muito tempo atrás, ela precisa alcançar a linguagem de hoje. Ele não estava falando na Bíblia da linguagem de hoje para dar para mim, para você, um conhecimento acerca das medidas, acerca do tempo, do espaço. Não, ele não estava falando isso. Ele estava falando mais ou menos o seguinte: aquilo que o meu pai ou que o meu avô me ensinou é quadrado. Então, você agora, em um novo horizonte, em uma nova direção, precisa entender que isto aqui que foi quadrado, a gente deixa de lado e vem com a nova visão. Aí a nova visão dá um espaço para a cidade de refúgio. O que é a cidade de refúgio? É uma igreja que hoje, ela recebe pessoas do mesmo sexo, pessoas que, entre aspas, são julgadas pela sociedade. Lá na cidade de refúgio, mesmo com as práticas erradas, elas utilizam a palavra de Deus como se fosse verdade, mas na realidade, a maioria do que se prega lá é mentira. Porque eu não posso usar da palavra de Deus como um mecanismo e utilização para o meu pecado, o meu desejo e a minha velha natureza pecaminosa. Foi o que aconteceu. O pastor fez um seminário depois lá na igreja, e o seminário foi esse: construindo as bases da verdadeira palavra de Deus. E isso eu nunca esqueci em toda a minha vida. Construindo as bases da verdadeira palavra de Deus. A primeira coisa que ele falou, Eliel, é que a palavra de Deus é absoluta e não pode ser mudada de coisa alguma. O pastor Fábio falou que a palavra de Deus, ela é tão atual como se fosse o jornal do dia atual. Então, essa palavra aqui, ela tem ciência, conhecimento, teologia, biologia, ela tem tudo, irmãos, e ela é resposta pronta para mim e para você. Segunda coisa que eu aprendi, já que eu tenho base e estrutura nessa palavra, eu não posso ser desalicerçado. Aquilo que foi colocado em você, instruído como base, não pode se colocar outra base no mesmo lugar. Deixa eu abrir um parênteses, fale, pastor Carlos. Na verdade, é uma dúvida, né? O irmão começou a falar sobre a questão da maturidade. Eu acredito que toda essa postura imatura, na verdade, é uma forma de distração.
Mas, falando sobre o tema dessa lição, eu gostaria de saber do professor o que é que você acha sobre a questão do progresso. A igreja tem que ter progresso, porque ela não pode ser progressista. E quais são as principais teorias progressistas que a igreja de Cristo da atualidade tem que ficar alerta para poder não cair nessas ciladas do inimigo para o nosso tempo? Pronto. Primeiro, a igreja, eu acho que ela tem e deve ter progresso. A gente precisa só botar aquela bolha da proteção em relação ao progresso. Existe uma grande diferença em você querer que a igreja tenha um crescimento com substância e, na realidade, existem alguns lugares que ela precisa do crescimento com essa questão da distração. Exemplo, não tenho nada contra, pelo amor de Deus. Tem igrejas aí que acham que o palco, que o túnel em cima do altar, né? Eu conheci recentemente uma igreja que botou um guidão de motocicleta. Fez uma reunião com vários motociclistas, esses motociclistas conhecidos como motociclistas de Cristo, e aquilo para mim, pelo que eu fui ensinado, eu não entendo como progresso, mas eu entendo como uma maneira que alguém adquiriu para que trouxesse algo progressista para dentro da igreja, perdendo o foco daquilo que é a palavra. Exemplo, se a palavra de Deus se renova a cada dia, eu acho que a igreja também ela precisa de uma renovação, sendo que essa renovação esteja pautada em ter cuidado com aquilo que se diz progresso no meio da igreja. Poxa, a igreja cresceu, precisa de um jogo de luz, glória a Deus. Poxa, a igreja cresceu, precisa de um aquário, né? Amém pelo aquário, que é coisa do céu. Então, assim, coisas que você sabe que vai agregar e acrescentar, para mim é progresso. O grande perigo é quando essa questão progressista avança a igreja e a gente acaba dando vazão e legalidade a algumas coisas. Exemplo, a igreja hoje atual, eu acho que ela deveria se preparar mais pela questão de receber, exemplo, um homossexual, receber uma pessoa do outro sexo, que gosta do outro sexo. A igreja precisa hoje receber um autista, a igreja hoje precisa ter uma acessibilidade para receber um cadeirante, a igreja hoje precisa ter um conhecimento para receber um cego, entender o braille. A igreja hoje precisa ser uma forma inclusiva, mas não esquecendo que o papel da igreja é que o evangelho seja expandido. Deus e a sua palavra diz que ele é amor, não é isso? Mas também é justiça. Então, é conscientizar a questão do homem no que é pecado, mas dizer para ele que essas práticas que vêm de lá de uma forma errônea não são aceitáveis dentro da igreja. Exemplo, eu tenho amigos que hoje são pastores de igrejas imensas. Recentemente, um amigo meu abriu um ministério aí, agora saiu de uma igreja para uma igreja maior. E ele disse para mim, na realidade, eu preciso trazer isso. E essa questão do que ele falou de trazer para a igreja, no meio delas, tinha uma questão que eu discuti com ele. E assim, a discussão foi tão pequena que começou por um tempinho e terminou por outro. Só que assim, a visão dele é uma, a visão minha é outra. Aí eu disse a ele, e a visão da igreja, varão, e a visão de Deus? Você tem que entender que aquilo que é pautado no seu coração tem que estar pautado no coração de Deus. Porque nem todos que estão em Israel serão israelitas. Nem todos que estão aqui vão concordar com aquilo que eu estou falando, ou nem todos vão assimilar com aquilo que foi ministrado aqui nesse dia. Mas o decorrer do tempo, o Espírito de Deus vai conduzir. Então, na minha opinião, há um progresso, e é muito bom e valível para dentro da igreja. Nessa questão progressista, de uma forma geral, o grande perigo é fazer com que a maioria da liderança dessas práticas sexuais, dessas práticas homossexuais, daquilo que é heresia, ser embutido dentro da igreja, a igreja precisa estar preparada e estabilizada para combater isso, mas não, de hipótese alguma, fazer com que esse povo seja extirpado. Então, essa é a minha opinião, entendeu? Mas talvez a sua opinião seja outra, ou a opinião do irmão seja outra. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe aqui que meu menino é deficiente auditivo. Conversei com o pastor Fábio, o Daniel foi para uma igreja mais inclusiva, e ele agora está na IBAN. Então, se você perguntar agora, Daniel, vai lá para Toque da Graça, aí ele faz, né? A igreja do pastor Fábio, eu disse, entendi, vou. Aí, beleza. Ele ama aqui e ama vocês, como eu sei que vocês amam ele. Mas a gente já teve na igreja que meu menino era jogado no escanteio.
Então, aquilo para a igreja dizer que trouxe o progresso e o progresso não foi um todo, não é progresso. Isso é uma coisa que eu senti na alma e na pele. De exemplo, está na escola que deveria ser inclusiva, de eu encontrar meu menino com um papel e uma caneta na mão escrevendo, enquanto todo mundo estava brincando e ele lá no cantinho. Exemplo, hoje Daniel estuda em uma escola inclusiva. Eu saio daqui, pego o metrô, saio do metrô, solto lá no dique do Tororó, desço o dique do Tororó, largo Daniel lá no dique pequeno. É uma escola hoje que tem acessibilidade. Aí eu, Binha, Miquel, tem que ter conhecimento nas libras para se comunicar com ele. Mas hoje, se você perguntar, né? Aqui é o sinal dele. Daniel, você gosta da escola? Aí ele vai dizer, gosto. Aí eu pergunto a ele, por quê? Aí ele fala, porque a escola tem a linguagem de conhecimento e ensino meu. Então, assim, a igreja precisa trazer o progresso de uma forma 100%, mas o grande perigo da igreja trazer aquilo que é progressista é não ter base e estrutura para aquilo que a gente, entre aspas, não tem conhecimento. Exemplo, eu não tenho conhecimento do homossexualismo, não tenho conhecimento de bruxaria, não tenho conhecimento de outras coisas, mas a igreja precisa estar preparada para isso. Então, esse conhecimento e esse progresso para dentro da igreja é 100% para que a gente tenha estrutura. O grande perigo é que esse progresso, às vezes, está vindo de uma forma sorrateira e a gente, de vez em quando, cai em uma contradição de um ou dois, está aí no fundo, ó, cutucando. Não, varão, não é dessa forma. Então, assim, para mim, é minha opinião. Progresso, maravilha. A questão progressista, não. Deu para responder, irmã? Pronto, vamos lá. Finalizando aqui, porque o horário já foi. A gente precisa entender, irmãos, que essa questão vocacionada para dentro da igreja, do absolutismo na palavra, não pode ser, de hipótese alguma, mudada por nada. Paulo estava dizendo assim, ó, esse tempo aqui, que é o tempo doido e varrido, você vai ter embate de todos os lados, de todas as maneiras. Na política, no dia a dia, na questão socioeconômica, você vai ter embate na igreja, você vai ter embate no trabalho, mas você, tendo conhecimento da verdade, é essa verdade que tem que prevalecer. Pena que o horário não dá, mas eu preciso agora só fazer uma pergunta aos irmãos. Todo conhecimento é vasto, sim ou não? Vamos lá, todo conhecimento é vasto, sim ou não? Pergunte ao seu irmão, todo conhecimento é vasto, sim ou não? Aí você fala, conhecimento normal do dia a dia? Sim. Qual é o grande perigo disso aí? Quando misturamos a questão do conhecimento. Uma certa vez um amigo chegou para mim e disse, pai, eu tenho um livro de São Cipriano, você quer? Eu disse, não pedi nada no livro de São Cipriano. Rapaz, eu tenho uma Bíblia de não sei quem, você quer? Eu disse, não. Mas com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo algumas coisas, tendo estrutura e base para entender e discernir, a gente começa a ler para dar a vocês ou a alguma outra pessoa conhecimento. Então a Bíblia diz assim, o que é bom a gente retém, o que é ruim a gente joga fora. Então toda a escola bíblica, principalmente nos domingos que você estiver aqui, você vai ver eu, o pastor Yuri, Eliel, o Wagner e outras pessoas que Deus colocará no nosso coração para dar a vocês aquilo que a gente acha que é melhor. Mas, pelo amor de Deus, não saiam daqui com nenhuma dúvida, porque dúvida sempre vai botar o totó atrás da sua orelha. Então, agora é o momento, se alguém tem alguma pergunta para fazer. Fale, meu irmão. Aqui no texto da leitura bíblica, É. tem uma parte aqui, depois de descrever as diversas qualidades negativas das quais o apóstolo aconselha se afastar, ele parte para uma especificação de quem é que tem essa característica, a saber, 2 Timóteo 3, 6 e 7. Pelo menos esses dois versículos. Não é 1 Timóteo, não? Que comentário o senhor faz? É 1 Timóteo ou 2? 2 Timóteo 3, 6 e 7, que diz, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levando cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu confesso que eu já li isso, não fez nenhum comentário, mas fiquei aqui com algumas dúvidas aqui. O senhor tem algum comentário que possa diminuir essas dúvidas para mim? 1 Timóteo quanto? 2 Timóteo 3,
Segunda Timóteo 3, 6 e 7. Porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas ou presas mulheres nécias sem conhecimento, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambes, que resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbaos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com aqueles. Aqui vai falar sobre a questão da impiedade dos últimos tempos. São textos que a gente não pode ler de uma forma isolada, a gente precisa entender desde o início. Sabe, porém, isto que nos últimos tempos. Então, quais são os últimos tempos? O tempo que nós estamos vivendo. Essa primeira parte não estou dúvida. Beleza. Depois dessa parte aí que Paulo dá, ele vai falar sobre a questão de sem afeição moral, dos traidores. Aí vejam lá, sendo que tem aparência de piedade, mas negam o poder da mesma. A esses vocês devem fazer o quê? Afastar. Aqui é sobre, na linguagem de hoje, os pastores falsos, os apóstolos falsos, os mestres falsos, que tendem a falar a verdade e na realidade não são. Paulo, desde aquela época, estava advertindo que esse período aqui, você vai encontrar uma multidão de gente que, infelizmente, o ventre deles é a questão financeira. E a maioria deles é entender e aplicar para cima de mim ou de você um conhecimento que não é bíblico. Então, Paulo diz, olha, eles arrastam multidão, eles fazem isso, eles fazem aquilo, mas na realidade é semelhante a Jambes e Jambres. Moisés chegou lá e disse assim, olha, o rio vai ficar vermelho, né? Aí o mágico lá, né? O rio vermelho. Primeira praga ele fez igual, segunda praga ele fez igual, a serpente ele fez também, mas da quarta praga em diante, sabe o que foi que aconteceu? Ele chamou o faraó e disse assim, essas três é fácil de fazer, de agora em diante a gente está abolindo com aquilo que a gente não tem conhecimento. Então, em outras palavras, está dizendo mais ou menos assim, esse povo aí, vocês devem correr, eles pregam piedade, mas não são piedosos, pregam santidade, mas não são santos. Falam da verdade, mas na realidade a maioria é mentira. Então, afaste-se da maioria deles. Paulo está dando um conselho para Timóteo, dizendo assim, olha, você que é um cabra novo na fé, que tem estrutura, que sente comigo, ó, esse embate, você precisa de todas as formas, de todas as maneiras, ler a palavra, ter conhecimento, para que quando todo esse tempo, olha que tem tempo, é bem lá atrás, e o tempo que nós estamos vivendo agora é outro. Desde aquela época já tinha isso, e Paulo estava dizendo, lá na frente vai ser de uma forma pior. Então, qual é o meu conselho final para mim e para vocês? Leiam a Bíblia, mergulhem na palavra de Deus, sejam instruídos por ela. Dúvidas, pastor Eliel, pastor Yuri, pastor Fábio, se você sabe de alguma coisa que está acontecendo com o seu irmão e puder ajudar, faça isso também, instrua, peça orientação aos pastores, não tome nenhum rumo, nem nenhuma direção, sem que você não tenha conhecimento daquilo que você está fazendo ou praticando. Conselho final é que quando alguém lhe convidar para um desses movimentos estranhos, guarde essa palavra dentro do seu coração. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor Jesus. Por favor, irmão Wagner, para a glória de Deus. Eliel. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que nos concede vitória por Cristo Jesus. Queridos, está em Filipenses, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim, resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Queridos, a advertência do apóstolo São Paulo, esse texto parece que ele escreveu ontem, né? Parece um texto tão contemporâneo, né, Danilo? Porque nós vivemos dias terríveis. Eu quero ressaltar algo para os irmãos que é um desafio, né, para todos nós.
que temos o propósito e a proposta da parte de Deus de conduzir uma igreja pautada na Bíblia Sagrada. Queridos, nós estamos aqui, nesta casa. Hoje nós temos a escola bíblica. Antes mesmo nós já tínhamos a escola teológica, curso teológico. Nós temos uma sala especial onde você pode aprender de forma sistemática a palavra de Deus. Se você não pode de forma presencial, você tem essa opção online. Todo esse esforço é para que a igreja seja uma igreja bíblica, pautada nas escrituras sagradas, que a igreja seja formada e consolidada em bases sólidas, e que os irmãos cresçam de uma forma robusta em Deus. Isso não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, o alerta do apóstolo São Paulo se faz necessário. Em pleno ano de 2023, nós estamos dizendo, cuidado. Nós estamos acendendo a todo momento a luz de alerta e chamando a atenção, porque os dias são trabalhosos. É muito mais fácil fazer como muitos líderes fazem por aí. Arrebanham grandes multidões, pessoas que vêm com as suas mazelas, vêm com os seus traumas, com os seus problemas, com a sua falta de conhecimento e permanece da mesma forma. Infelizmente, pasmem os irmãos, isso é muito interessante para esses enganadores. E eu quero louvar a Deus que nós estamos aqui nesta manhã, louvar a Deus que nos dá a oportunidade de estar em uma igreja, em um ministério, onde o nosso líder é um profundo conhecedor e estudioso das Escrituras Sagradas e que nos apresenta uma comida de boa qualidade e que nos traz aqui pão quentinho do céu para alimentar a nossa alma. Que possamos entender, dar valor e continuaremos fazendo como o apóstolo São Paulo escrevendo no capítulo 3 de Filipenses, ele diz: eu não me canso de repetir a mesma coisa. Por quê? Porque é segurança para vós. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a Bíblia Sagrada seja o nosso norte, a nossa bússola, para que possamos prevalecer no meio dessa geração perversa e corrompida em nome de Jesus. Queridos, em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 31, diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O sábio, escrevendo no auge da sua vida, as suas experiências acerca do seu contato e conhecimento com Deus, ele diz que todas as coisas que são preparadas são boas, toda a preparação é válida e precisa ser feita, mas ele diz: existe um Deus no céu que rege todas as coisas e que ordena a bênção, e que libera a bênção, e que abençoa. Ele está dizendo, não importa os paramentos que nós preparamos para os animais, para o cavalo, não importa a flecha do arqueiro, a armadura do soldado valente, se o Senhor dos Exércitos não estiver na frente da batalha, na frente da peleja. Esse reconhecimento é poderoso por demais, porque tira do homem, o homem declara com seus próprios lábios que o seu conhecimento, o seu treinamento,
a sua preparação não tem valor nenhum se não estiver agregado com a bênção de Deus sobre a sua vida. E nós nessa manhã estamos desta mesma forma, eu te convido para isso, para que nós possamos entender que nós estamos aqui, caminhamos, Deus abriu as portas, Deus fez prosperar os negócios, tem feito prosperar, Deus tem feito avançar em sabedoria, entendimento, discernimento. Mas quando nós devolvemos, semeamos no solo fértil, que é a obra de Deus, nós estamos dizendo: a minha intenção, o meu coração, os meus olhos não estão ligados tão somente no balde, porque o balde está cheio, porque Deus fez o balde estar cheio. Mas nós estamos dizendo nesta noite: tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu, não é para honrar e prestigiar o balde, mas é para honrar e prestigiar a fonte de onde provém todas as coisas. Nós estamos nesta noite, nesta manhã, entendendo e agradecidos por tudo que Ele nos deu, que tem nos feito encher o balde, para que possamos prover o nosso sustento. Mas estamos aqui louvando e exaltando ao Deus da fonte, que essa fonte é inesgotável, essa fonte emana vida para a nossa vida. Então, neste momento, você tem a oportunidade de declarar, nesse momento tão especial, em um gesto tão nobre que Deus nos permite, porque é um momento onde nós adoramos ao Deus da fonte que provê todas as coisas, com aquilo que Ele, por sua bondade, fidelidade e misericórdia, já nos antecipou. Então, neste momento, enquanto o irmão James exalta ao Senhor com um hino, você vai estar adorando ao Senhor com aquilo que Ele já colocou na sua mão. E eu quero orar por você também, cujo coração arde, principalmente, que não reúne condições neste momento, mas você vai dizer aí, ó, no seu cantinho, no seu banco sentado: Deus, como eu gostaria de participar deste momento. Curve as vossas cabeças nesse momento, vamos orar. Poderoso Deus, eis aqui o teu povo, Senhor, que está convicto nesta manhã que Tu és a fonte que provê todas as coisas. Que Tu és, Senhor Deus, do livramento, Senhor, que nos dá vitória em meio às batalhas. Deus, neste momento eu oro pelo Teu filho, Teu servo, Senhor, cujo coração arde neste momento com desejo de participar deste momento tão especial, mas não reúne condições, Senhor. Tu contempla o coração do Teu filho nesta hora. Ela queria muito, mas não tem, não pode, não reúne as condições. Abre as portas, lança por terra, Senhor, todo impedimento e abençoa o Teu povo. Deus, eu oro pelos Teus filhos, Senhor, que já separou, já propôs no coração abençoar a Tua casa nesta hora. Deus, continua abrindo as portas, continua, Senhor, provendo na vida do Teu filho e da Tua filha, e que Tu possas continuar glorificando o Teu nome na vida de cada um deles. E assim continuaremos exaltando o Teu nome. Nós Te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Adore ao Senhor com muita alegria nesta hora. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Oh, pois o amor não se compra, nem se merece. O
o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Oh, e ser achado nele. Oh, e ser achado nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua, Yeshua. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é mais belo entre milhares de milhares. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, Pai do Senhor, vamos ficar sobre os nossos pés, finalizar mais uma rica EBD no Senhor. Na semana que vem tem mais. E você venha preparado para tirar dúvidas, tá? Lembrando que foi instruído aqui na semana passada, leia a lição em casa, preencha ali, né, as lacunas que estão na sua mente, de repente, que possam vir através da lição, e já tragam as perguntas prontas para participar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, te louvamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia de hoje, obrigado pelo ensino. Obrigado, Pai, por estarmos vivos, termos fôlego de vida para Te louvar e Te adorar. Pedimos ao Senhor que o Senhor cubra os nossos passos, o trajeto, Pai, o Senhor proteja, livre-nos de todo mal. Tenhamos uma tarde maravilhosa, Senhor, para que à noite possamos estar aqui para Te louvar e Te entregar a melhor adoração. Isso é o que nós Te pedimos e já cremos na vitória, no nome santo de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos desde agora e para todos sempre. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Deus te abençoe.